Muito bom dia! Ao vivo para mais um Despertar Consciente, agora de volta. Essa semana estive ausente com vocês aqui, essa não, né? Na verdade, a semana anterior. E agora estamos aqui de volta, voltando à nossa programação normal, tá? Toda segunda e sexta-feira, 8 horas da manhã. Estou aqui ao vivo com vocês, batendo um papo com o nosso Despertar Consciente, trazendo temas aqui que eu acredito que tenha certa relevância para o caminhar de cada um de vocês. Então, um prazer ter você aqui comigo, nesse nosso encontro de hoje também. Quem está caindo de paraquedas aqui, Despertar Consciente, toda segunda e sexta-feira, 8 horas da manhã, aqui ao vivo, batendo um papo legal com vocês. Quem já estiver ao vivo comigo aqui, por gentileza, só me confirma como é que está o áudio. Vocês estão me ouvindo? Só para ver se o áudio está legal. Bom dia, Cileia aqui, batendo um papo também aqui comigo ao vivo. Bom dia, Cileia, seja bem-vinda. Cileia, como é que está meu áudio aqui? Quem mais estiver ao vivo aqui, deixa eu ver se apareceu mais alguém aqui. Vocês podem, por gentileza, me confirmando. Cileia falou que tá legal o áudio. Beleza. Então, muito bom. Então, dá para nós tocarmos aqui no nosso encontro. Vamos falar hoje sobre paternidade, traumas com a paternidade. Vamos lá, aproveitando aqui o gancho, né, do Dia dos Pais. Então, vamos abordar aqui esse tema que é muito importante. No mês das mães eu fiz um encontro, sugiro também, quem não assistiu, dá uma olhada, tá nas minhas gravações aqui, está salvo, o Despertar Consciente sobre traumas com a maternidade, e hoje então aqui traumas com a paternidade. Vamos falar aqui sobre como que essa relação com o pai ou a falta dela pode impactar outras áreas da sua vida até hoje, tá? Mesmo que você teve algum problema com seu pai lá atrás e hoje tem uma boa relação, ou se o pai não está mais presente, né? Seja por um falecimento ou seja por um distanciamento, porque distanciou o vínculo, o tempo ele corre na nossa linha física, material, na nossa consciência, como se fosse um eterno agora. Então essa experiência negativa interfere sim no seu resultado hoje, tá? Então, quem não assistiu o da mãe, tá salvo no meu perfil aqui, vocês podem dar uma olhada, ou lá na Biblioteca Consciente, que é onde eu coloco de forma organizada todo o conteúdo do meu Despertar Consciente, todas as aulas de forma organizada e também um resumão de cada encontro acompanhado com material em PDF, além de resumo de livros selecionados a dedo por mim também, tá? Então fica aqui o caminho para quem não assistiu. E hoje vamos falar então sobre o trauma com a paternidade. Vamos lá, primeiro ponto, vamos definir alguns conceitos para ajustarmos a nossa linguagem, para que vocês consigam absorver todo o conteúdo de uma forma bem leve, tranquila, e vocês consigam fazer o link de acordo com a narrativa e a história de cada um de vocês, tá? Vamos lá, primeiro ponto é definir o que seria um trauma, tá? Trauma, na visão do nosso trabalho, seria toda situação que você tenha vivenciado e que tenha gerado padrões mentais e emocionais negativos. Nós chamamos isso de trauma, tá? Não quer dizer que as outras definições de trauma estejam errado, apenas para ajuste de linguagem, porque essa definição tem relação da forma que nós trabalhamos e vamos fazer análise nas nossas histórias para que podemos vivenciar uma realidade mais equilibrada, tá? O formato do trabalho, ele parte de buscarmos ajustar a consciência para equilibrarmos as informações que estão em sobrecarga, tá? Eu sempre uso aqui, quem já me acompanha, a analogia de um telefone. Um telefone, ele dá problema por causa de um acúmulo de informações nele. Se você começa a sobrecarregar o seu telefone com arquivos, ele tende a apresentar defeito. Então, o defeito físico que ele possa apresentar, seja travando, esquentando, ficando lento, é um problema de sistema onde tem acúmulos de informações. Esse acúmulo gera sobrecarga e o telefone trava. Partimos dessa mesma ideia na nossa consciência. A sobrecarga de informações que nós vamos armazenando na nossa consciência tende a gerar desequilíbrios físicos, seja na saúde, no relacionamento, no financeiro, no comportamento. Então nós entendemos que estes desequilíbrios físicos, em qualquer área da vida, ele existe por um desequilíbrio na consciência. E esse desequilíbrio se dá por acúmulo de informações. Que informações são essas? Mentais e emocionais.
As informações mentais, nós temos as verdades que vocês acreditam, independente de ser uma verdade absoluta ou não, as famosas crenças, tá? Os condicionamentos, que são aqueles padrões que você já se automatizou e se condicionou, entrou ali no piloto automático. As hereditariedades, que são as informações que vocês herdaram dos seus ancestrais. E os pensamentos. Essas são as informações mentais, tá? As informações emocionais são emoções, sensações e sentimentos, sejam boas ou ruins. Tá? Da mesma forma que informações no seu telefone geram sobrecarga e o seu telefone ele não vai fazer juízo se a foto é bonita, se é boa, se é feia, se é ruim, ela é apenas uma foto e o acúmulo dela sobrecarrega o sistema, partimos dessa mesma ideia nas informações mentais e emocionais, ok? Então não importa se a emoção que você armazenou é boa ou ruim. Tá? Então pode ser carência, rejeição, inferioridade, apego, dependência, vontade de sumir. Todas essas informações vão gerando sobrecarga. Ah, Henrique, então não posso sentir mais nada? Não, não tem problema nenhum. Da mesma forma que não tem problema nenhum você usar seu aparelho para tirar uma foto, gravar um vídeo, salvar um arquivo. Tá? O problema é quando você armazena esse conteúdo a longo prazo. Ele tem uma utilidade para você no momento. A partir do momento que aquilo não tem mais utilidade, se aquilo ainda está salvo, está apenas ocupando espaço na memória, quando não está em uso. Então os sentimentos, por exemplo, ele tem uma utilidade naquele momento, seja para te preservar de uma situação de perigo, seja para te encorajar para alguma coisa, seja para que você reflita, seja para que você terceirize, seja para que você chame uma autorresponsabilidade. Naquele momento ele tem uma função. O problema é quando você armazena essa informação, se apega a ela e ela fica ocupando espaço no seu armazenamento. Vai gerando sobrecarga e você vai utilizando isso para fazer uma leitura de outros momentos da sua vida no futuro, para interferir nas suas escolhas e, consequentemente, vai impactando o seu resultado. Por isso, chamamos esses movimentos de trauma, está gerando sobrecarga, ok? Dentro do nosso trabalho, nós vamos dividindo em áreas, ok? Então nós temos traumas com a paternidade, traumas com a maternidade, traumas com a essência, traumas com a matéria, traumas com o corpo, traumas com a sexualidade. Então são áreas específicas aonde nós separamos em blocos. Por quê? Para ser mais preciso. O nosso trabalho permite entendermos que determinadas áreas tendem a desequilibrar outras. Essa conexão permite sermos cada vez mais precisos quando vamos trabalhar um tema. Então a pessoa traz uma queixa hoje, por exemplo, no atendimento individual, que queria resolver tal área da vida. Esse mapeamento permite uma precisão, porque nós estamos falando de um histórico de vida. Então quantas informações vocês vão armazenando ao longo da sua experiência? E muitas das suas questões que vocês desejam resultado são questões que exigem uma certa urgência. Então, quanto mais específicos formos nessa análise, mais rápido tende a ter o resultado, ok? Então, por isso que toda essa pesquisa ajuda muito a mapear e sermos mais precisos na localização dessas informações, a buscar um resultado mais prático e mais rápido. Então, esse raciocínio, ele é desenvolvido de várias formas, tá? A HQI, que é a metodologia que eu utilizo para poder fazer esse ajuste de consciência na prática, ela já tem um raciocínio específico que nos mostra determinados traumas linkados com determinadas áreas. Então, uma das linhas principais de raciocínio que eu utilizo é o próprio raciocínio da HQI, a homeostase quântica informacional, que é a metodologia que eu uso na prática para resolver tanto as minhas questões pessoais, como dos meus alunos e clientes que eu tenho oportunidade de conduzir, seja no acompanhamento ou atendimento individual, ou como durante um curso ou uma aula que eu ministro e vou orientando. Então esse é um dos raciocínios principais que eu utilizo. Tá? Outra forma são os outros estudos que eu busco ao longo da minha experiência, que também aponta como que funciona o inconsciente humano, que está por trás da natureza das nossas escolhas, mais a pesquisa que eu venho desenvolvendo em particular. Então a somatória de tudo isso, mais a experiência de vida, permite, tanto eu como vocês também, a poder serem cada vez mais precisos. E essa é a proposta das aulas aqui também, trazer conhecimento para que você tome consciência, por isso a proposta aqui, né, despertar consciente, para que você esteja cada vez mais consciente da natureza das suas escolhas e o que está por trás da sua falta de resultado ou a busca por uma
qualidade melhor de vida, seja em qualquer área. Então essa é a proposta do trabalho. Então trazendo aqui alguns fundamentos, alguns conceitos para que vocês consigam acompanhar. E o despertar consciente, esses encontros que eu estou aqui com vocês toda segunda e sexta, eu busco trazer não de uma forma linear para que o conteúdo seja atemporal. Você pode pegar uma aula minha de 1 ano atrás e aplicando e trazendo esse entendimento, ele pode te ajudar numa questão que você esteja passando hoje. Tá? Então eu busco trazer de uma forma não linear para que você não precise seguir uma ordem específica dos encontros, para que você consiga acompanhar, independente da ordem. Por isso que estou até direcionando hoje traumas com a maternidade. Um trauma com a maternidade com um trauma com a paternidade de hoje são 2 encontros que eu sempre vou indicar a vocês, porque a vida é uma sucessão de momentos que passa pela natureza das nossas escolhas, que são embasadas por mecanismos internos que nós temos armazenados. Esse armazenamento vai vir da nossa experiência. E qual que é a experiência principal que nós temos? Qual que é a primeira base de formatação? Pai e mãe. Por quê? Primeiro que você já é uma resultante de pai e mãe. Então você já é 50% de um e 50% do outro. Isso já vai formar uma unidade. Então o que você é já é uma somatória da experiência dos dois. Então só de hereditariedade que você recebeu, você já vem com uma base pré-definida. Isso que você já vem de fábrica. Quando você começa a armazenar os seus conteúdos, a primeira experiência que você tem é com pai e mãe. Ah, Henrique, mas eu não tive um pai ou não tive uma mãe, ou não tive nenhum dos dois. Então a sua base já está defasada com a falta desses 2 núcleos principais, tá? Também vai impactar na sua trajetória de vida, ok? Porque você tem o que você aprendeu com eles e tem o que você aprende na falta deles, que também vai gerar informações. Então não tem para onde correr. Então a base principal é pai e mãe. Tá? Essa é a estrutura principal. Se você teve uma experiência ruim com um dos dois ou com os dois, vai impactar. Se você não teve experiência com eles, mesmo que alguém tenha suprido, e isso também é importante, tá? Mas o seu inconsciente vai buscar sempre o pai ou a mãe. Então a falta deles já vai gerar ali uma carência, que normalmente vai buscar ser compensada com terceiros. Se foi compensada, já dá um alívio, porque se não foi, está pior ainda a situação, tá? Agora, se teve, dá uma aliviada, mas o inconsciente vai ficar com aquele gostinho, eu tenho isso, mas eu queria daqui. Então essa carência vai buscar compensações em áreas externas. E estou trazendo isso não para poder criar um problema aonde possa não ter, tá? Porque o inconsciente ele faz cálculo dessa forma, e se você não está consciente disso, vai virando dilemas, e toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Por que aqui nós temos um dilema? Porque a pessoa, nesse caso, nesse exemplo de onde alguém supriu uma falta de alguém, tá? Por que nasceu um dilema? Porque ela, por um lado, fica satisfeito por ter e, por outro lado, fica insatisfeito porque não veio de onde esperava de forma arquetípica e instintiva, ok? Então já gerou um dilema só nessa situação, tá? Tem um despertar consciente só sobre dilemas também, para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o tema e entender melhor esse conceito, ok? Então, traumas é qualquer informação mental e emocional que você armazenou de acordo com uma experiência que você teve ou deixou de ter. Tá? Então isso vai acumulando informações, chamamos esse movimento de trauma. Como hoje estamos falando de paternidade, então trauma com a paternidade é tudo que envolve esse tema, seja a sua relação com seu pai ou a falta dele. Então o que seria traumas com a paternidade aqui, ok? Dentro desse conceito? São as informações que geraram padrões mentais e emocionais dentro do tema paternidade. O que nós encontramos aqui? A sua relação com o seu pai, ok? O papel do seu pai ou a falta dele. Então é o que eu chamo de trauma invisível. Quando você teve um impacto de uma relação direta, seria um trauma direto com o pai, ok? Quando houve a falta, seria o que eu chamo de trauma invisível. Tem um despertar consciente também só sobre traumas invisíveis. Sugiro que você depois tenha, se tiver disponibilidade, de assistir, que vai complementar esse material também. Dá uma pesquisada, ou aqui no meu perfil aonde ficou salvo, ou lá na Biblioteca Consciente, que fica mais fácil ainda de você achar, ok? Então,
a sua relação com esse pai, seria trauma com a paternidade. Você se questionando como pai, tá? Aqui tem uma sutileza, tá? Aqui já trazendo dentro da visão da HQI. A sua relação com o seu pai ou a falta dele é um trauma com o pai. Tá? O trauma com a paternidade seria a imagem desse pai para você. Tá? Se essa imagem ficou manchada, é o que nós chamamos de traumas com a paternidade. Okay? Então, seria o questionamento com a imagem desse pai. Por exemplo, meu pai me agredia. Tá? Um exemplo para ilustrar. Se o pai me agredia, seria um trauma com a relação com esse pai. Se pelo pai ter agredido gerou algum pensamento assim, poxa, pai nenhum devia tratar o filho dessa forma, aí seria a imagem desse pai manchada, ok? Então seria aqui a imagem de pai manchada, seria o trauma com a paternidade, ok? Outro ponto seria, no caso dos homens, se questionando como pai, tá? Independente se teve culpa ou responsabilidade ou não. Se no seu ponto de vista você se questiona como um pai ruim, ou o seu papel de pai, ou tem dificuldade em exercer o papel de pai, seja porque um terceiro castrou o seu direito de pai, ou seja por uma dificuldade da esposa engravidar, ou a dificuldade de você engravidar a esposa, aqui também seria o que nós chamamos de traumas com a paternidade também, ok? Então estes seriam o que nós chamamos de traumas com a paternidade. Tranquilos até aqui? Quem tá ao vivo comigo aqui, ou quem estiver na gravação também, está conseguindo me acompanhar? A linha de raciocínio? Estou buscando desenhar aqui, mas o conceito ele é muito claro para mim que trabalho com isso o dia inteiro, né? Então não sei se está claro para você também. Caso não tenha, é o seu feedback, seja quem está comigo aqui ao vivo ou quem está na gravação, que vai me direcionando como conduzir o conteúdo aqui, ok? Lembrando também que todo mês eu tenho um encontro ao vivo e gratuito no Google Meet, que é a forma de estar mais próximo de vocês e interagir com vocês, seja na sua dúvida pessoal, seja para você aprender HQI comigo. Quem não conhece, não tem uma ferramenta prática para lidar com todo o conteúdo prático e teórico que eu trago nas aulas, então eu busco trazer também a ferramenta para que você consiga implementar de forma prática na sua vida, para não ficar somente um conhecimento técnico e racional, para você conseguir implementar tudo isso na sua vida também, seja mudando as suas escolhas, seja mudando a sua visão de mundo, tá? Ou seja, com a própria ferramenta para trabalhar onde você esbarrar no seu contexto emocional que possa estar te impactando. Porque tem questões, a vida vai mudar quando você mudar a sua postura, o seu comportamento e fazer escolhas diferentes. Por isso que escolhas conscientes evitam as realidades inconscientes. Então a sua vida muda quando você começa a mudar a sua postura, seu comportamento e passa a fazer novas escolhas. Então você pode fazer essas novas escolhas a partir do momento que você tem um aprendizado novo. Você entende, poxa, então até hoje eu tive esse resultado porque eu tive esse comportamento. Eu entendo que a vida funciona assim, que isso está impactado por causa disso e disso, que eu aprendi, seja com as cacetadas da vida, ou seja numa aula, ou seja aqui no despertar consciente. A partir do momento que você consegue implementar essa mudança, você começa a mudar a sua realidade. Só que nem tudo vai ser apenas com impacto racional, porque você pode ter um bloqueio emocional. Para isso que a terapia serve. Aí que a terapia pode te ajudar. Por isso que tem pessoas que têm resultados até aqui. Quando você já entende e consegue implementar essa mudança, você muda a sua realidade. Só que nem todos vão conseguir implementar uma mudança apenas com conteúdo racional. Para isso que serve terapia. Terapia por muitos anos foi vendido como algo de doido, né? Que só precisava de terapia quem é doido. Não. Tá? A terapia é uma ferramenta prática para você ajustar internamente esses padrões invisíveis. E se tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer passa pelas nossas escolhas e as escolhas são impactadas por esses mecanismos, seria de extrema importância você introduzir na sua vida prática, na sua rotina diária, a terapia. Porque é ela quem vai trabalhar na raiz aquilo que te impede de desfrutar. As pessoas passam buscando resultado, trabalhando apenas a consequência, sem trabalhar a causa. E a ferramenta para isso é terapia. Okay? Então por isso que eu busco trazer para vocês tanto conteúdo racional, para que se você tiver um bloqueio apenas racional, esse conteúdo aqui, você praticando e aplicando, né? Claro, não adianta ficar só com conhecimento na gaveta, não muda nada. Então se você
absorve isso e já consegue impactar, legal, você já tem recurso aqui para mudar a sua realidade. Se esbarrou no emocional, a terapia é uma forma. E a terapia você aprende comigo aqui no caso da HQI, você aprende comigo nas aulas gratuitas que eu te ensino a técnica caso você não conheça, ou no curso onde você aprende a montar um protocolo de autocura completo com a metodologia, ou se a sua realidade exige uma atenção especial, para isso existe o atendimento ou acompanhamento individual, onde eu vou te conduzir de uma forma mais próxima dentro da sua demanda, ok? Vou mapear com você a causa dos desequilíbrios que você está passando e vou te conduzir de uma forma mais próxima, te conduzindo e trabalhando as demandas, ok? Então aqui já deixando um norte também, para você não sair daqui somente com conteúdo racional sem saber para onde ir, ok? As aulas gratuitas eu divulgo nos meus grupos e aqui nas minhas redes sociais. Normalmente é sempre no último final de semana de cada mês. E o link eu disponibilizo lá no meu grupo VIP, no WhatsApp. Se você não faz parte ainda do grupo VIP, lá onde eu posto gravação das minhas aulas. É um grupo fechado, tá? Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, bem tranquilo. Então podem participar, mesmo quem está saturado de grupos, pode ficar lá que lá é bem tranquilo. Então lá eu divulgo a agenda, gravação das minhas aulas e também o link quando for no dia do encontro gratuito, ok? Boa, então vamos lá. Como que a relação com seu pai ou a falta dela pode impactar e quais são as áreas que elas podem ser impactadas, ok? Eu costumo dizer que a relação com pai e mãe, ela vai afetar todas as áreas da sua vida, seja direta ou indiretamente. Tem um impacto direto, ok? Que é o que eu vou abordar com vocês aqui, e tem um impacto indireto. Qual que é o impacto indireto? Porque como você vem de uma matriz principal de pai e mãe, então é a base da sua vida, ok? Então a relação que você teve com o seu pai vai te impactar em todas as áreas, direta ou indireta. Qual que seria o impacto direto? Tá? O impacto direto seria, no caso, se você é homem, a sua relação quando for ser o provedor financeiro da sua casa, quando for o pai dos seus filhos e o marido da sua esposa. No caso você, mulher que está me ouvindo, a relação com seu pai vai impactar diretamente com a relação do marido que você vai ter, porque muitas das vezes o marido ele é uma projeção da experiência que você teve com seu pai, então ele provavelmente vai ser o provedor muito parecido com o seu pai, ok? Ou com características muito parecidas, tanto para o pai dos seus filhos, quanto para o seu marido como o provedor. Essa seria uma das relações diretas. E para ambos, seja você homem ou mulher, o como que isso vai impactar na sua área é a relação material, como que você se relaciona com os bens materiais, com a sua área profissional, tá? E com o dinheiro. Então a experiência com o pai, repetindo, tá? Quem quiser até anotar isso, que isso vai ser muito importante. Isso vai afetar a sua relação, seja você homem ou mulher, vai afetar a sua relação com o dinheiro, com bens materiais. Ok? Tô falando até pausado para vocês anotarem, quem estiver anotando aí. Dinheiro, bens materiais e a área profissional. E vai impactar como que é a relação como pai, como provedor e como marido. Okay? Então, no caso de um homem, como você vai ser pai, como você vai ser provedor e como você vai ser marido, ok? E no caso da mulher, como que o companheiro dela vai ser isso. Ah, Henrique, eu não tenho. Então, talvez você esteja evitando para não reviver com o pai o que você reviveu lá na infância. Tá? Então, pode ser um bloqueio, porque sempre tem a dualidade dos extremos. Ou você vai buscar alguém igualzinho, ou você vai buscar alguém totalmente diferente. Ah, Henrique, mas isso aí é o óbvio. Sim, acaba sendo óbvio mesmo, porque a nossa consciência opera de uma forma dual. Então, normalmente a pessoa busca os extremos. E normalmente ela vai pendular. Por isso que nasce um dilema, nasce um problema. Então, ora ela vai atrair alguém igualzinho para reproduzir as mesmas questões, ora ela vai buscar alguém totalmente diferente para reproduzir o oposto. Tá? Então, esse movimento gera um dilema. E quando tem um dilema, a pessoa não está satisfeita com nenhum dos dois extremos. Por isso que ela pendula. Por isso que não importa o que você faz ou deixa de fazer, e sim a conotação pela qual você faz ou deixa de fazer. Não importa o que você faz para ser um pai
ou para ter um pai para os seus filhos, e sim a conotação pela qual você busca ser um pai, ou evitar ser um pai, ou buscar um pai, ou deixar de buscar um pai para os seus filhos. Essa conotação, se estiver comprometida, tem um envolvimento emocional com a história, com seus pais. Tá? Então, estou trazendo aqui no movimento na questão da paternidade, mas isso vale também, por exemplo, para o financeiro. Tá? Muitas pessoas saem para trabalhar na mesma área profissional, exercendo a mesma função de prática para poder atrair o dinheiro. Por que que uns têm e outros não? A conotação. Um talvez está saindo de casa para poder buscar o dinheiro e o sustento. E quando eu falo isso, não com a parte racional, tá? Porque racionalmente todo mundo vai trazer essa justificativa e esse motivo. Só que isso racionalmente não te traz resultado, porque a sua parte racional ela representa de 6 a 12% da sua consciência, tá? E o que te dá o resultado é o 100%. Então não adianta você falar que sai para trabalhar para poder ganhar dinheiro, sendo que o seu porquê está comprometido emocionalmente. Entendeu? Esse comprometimento emocionalmente e inconsciente passa por culpa, por injustiça, por apego, por medo, por desespero, por carência, e isso compromete o seu resultado. Então não adianta você fazer um movimento embasado emocionalmente com a história, com seu pai e com sua mãe também, tá? Por isso que fica a dica aí para vocês assistirem lá o Traumas com a Maternidade também. Porque se o seu porquê está comprometido, Henrique, eu busco ser o melhor pai para os meus filhos. Ok, legal, o ideal é ser isso mesmo. Tá? Só que você buscar ser o melhor pai para o seu filho, comprometido com um porquê emocional, porque o meu pai foi um porqueira lá atrás e eu vou ser totalmente diferente dele. Você está agindo embasado na carência, na raiva, ou nem que seja na vingança contra seu próprio pai, para mostrar para ele que você é um pai melhor do que ele foi. No caso das mulheres, buscando um marido dessa forma para provar para o pai que outros homens são diferentes. Então o seu porquê está comprometido. Mesmo que o seu motivo tenha uma boa intenção de ser um bom pai ou de buscar um bom pai para os seus filhos, se é para poder provar para o seu pai que ele foi um porqueira, está envolvido com carência, com rejeição, com desaprovação. Então o seu porquê está comprometido com carência. Adivinha o que você vai encontrar? Resultado para despertar essa mesma emoção e reviver aqueles mesmos sentimentos. Entende? Então por isso que por mais que você tenha a melhor das intenções, seja para ser um pai, para ser um provedor, para ser um bom marido, ou para você, no caso mulher, para poder buscar um pai para os seus filhos, buscar um bom marido ou buscar um provedor para sua casa, se o seu porquê estiver comprometido emocionalmente com a história que você teve lá atrás, o seu resultado está comprometido. Por tentativa e erro, você pode até sustentar essa realidade que você busca por algum momento. Só que aí, adivinha? Nasce um dilema, nasce um problema. Essa dualidade vai fazer você pendular na sua experiência e, muitas das vezes, não sustentar essa realidade. Por isso que algumas pessoas, vocês podem perceber isso na prática, que busca, almeja um resultado, faz um esforço tremendo para poder conseguir ele, e quando ela consegue esse resultado, vem aquela sensação, ufa, consegui. Primeiro que vai ter que vir com muito esforço, e aí a hora que vem, o outro lado da pendulação, do outro extremo desse dilema entra em ação, é onde que sabota, a pessoa não sustenta. Ou ela tem que fazer um esforço tremendo para sustentar essa realidade, ou ela nem vai conseguir sustentar, e aí ela pendula para o outro movimento de novo. Por quê? O porquê está comprometido. Quando você está em equilíbrio com esse tema, com a sua história que você vivenciou lá atrás, o resultado ele vem de forma leve e ele é sustentado. Por isso, as coisas começam a fluir. A Sandra está perguntando, e daí só terapia, né? Eu não entendi aqui, Sandra, se você puder colocar aqui só para eu entender melhor, para responder sua pergunta, só para entender se foi um comentário, se foi uma pergunta, se você puder colocar aqui de uma forma mais um pouco direta, só para eu conseguir responder melhor aqui a sua dúvida, tá? Só fiquei na dúvida aqui se você está confirmando ou se é só terapia que resolve isso, só para eu... ela colocou aqui para tratar. Bom, vamos lá. A terapia não é a única forma para poder tratar. Ela é a forma mais leve e com menos peso, tá? Porque tudo na vida caminha... Agora eu entendi, gratidão, Sandra. Tudo na vida caminha para o aprendizado, ok? A terapia não é a única forma de você resolver os seus problemas, até porque tem gente que consegue resolver as questões sem terapia. A terapia é a forma mais leve. Por quê?
Tudo na vida caminha para o aprendizado e para a experiência. Você muda e resolve quando você integra, que aí é onde que eu falo muito aqui no meu trabalho sobre as sombras psicológicas, tá? Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Então os problemas nascem quando tem dilemas. Então a partir do momento que você é uma unidade, você vivencia uma experiência. Quando você vivencia essa experiência, é agregado padrões mentais e emocionais. Esses padrões mentais e emocionais vai fragmentar a sua personalidade. Então, vai nascer dilemas durante a experiência que você vivenciou. Tá? A partir do momento que fragmentou a sua personalidade, a sua psique, a sua individualidade interna, começa a se fragmentar, você vai ter partes da sua consciência olhando para caminhos opostos perante a mesma situação. Então, se o pai bateu, por exemplo, lá atrás, um exemplo, uma experiência que você vivenciou. Essa agressão, estou trazendo isso aqui, tá? Quem nunca foi agredido pelo pai ou pela mãe, aqui apenas para ilustrar, pegue a narrativa e coloque em outra historinha que você vivenciou, porque cada situação que você vivencia é um fato, é uma historinha que depois você vai contar para si mesmo para justificar muitas coisas, tá? Então, peguem a narrativa caso o exemplo não faça sentido para vocês, ok? Então vamos lá, seu pai te bateu. Você vivenciou uma experiência. O fato do pai ter batido, a sua consciência ela vai fragmentar em dilemas. E aí entra a frase que eu costumo trazer aqui: nasce um dilema, nasce um problema. Essa fragmentação vai contar historinhas para justificar a agressão que você sofreu, independente se a história é verdadeira ou não. Tá? Então, o pai me bateu. Ele me bateu porque eu não presto, porque eu sou ruim, porque eu sou teimoso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então ali começa a gerar sentimentos, culpa, inferioridade, injustiça, raiva, revolta. Outro extremo vai ficar vivenciando o outro lado dessa agressão. Poxa, meu pai não devia ter feito isso comigo, ele está descontando uma raiva que não tem a ver comigo, eu não devia ter feito isso comigo, poxa, ele devia me dar amor, me devia dar carinho. Então são vários ângulos diferentes para aquele mesmo movimento. Ali fragmentou a personalidade. Isso vai fazer a pessoa criar padrões mentais de uma forma de como que ela vai observar o mundo a partir daquilo ali. Que homem não presta, ou que ela não presta, ou que ela tem que ser agredida, ou que vai ter que punir o pai, ou que vai ter necessidade de arrumar alguém para poder provar para o pai que era uma porqueira, ou vai ficar esperando um pedido de desculpa desse pai, ou vai ter que provar para ele que é uma pessoa boa, porque ela compensou aquela surra que tomou. Vai depender muito da historinha do qual ela vivenciou e como que ela decodificou tudo isso. Então, só nesse simples evento, olha quantas possíveis ramificações essa pessoa vai fazer dessa experiência que ela vivenciou. Aqui vai nascer então vários dilemas. Ela vai levar para a vida, para os outros eventos no qual ela vai vivenciando, essa base dessa experiência. A vida vai apresentar para ela situações para ela fechar esses dilemas. Como muitas das vezes a pessoa está inconsciente da natureza das escolhas dela e na realidade no qual ela está inserida, cada experiência que a vida vai apresentando para ela é uma forma dela resolver essas lacunas que foram abertas. Por isso que terapia não é a única forma de você resolver. Se a pessoa passa por uma experiência, então ela foi agredida pelo pai, depois ela é agredida na escola e ela consegue fazer uma leitura, entende que aquela agressão na escola foi para mostrar para ela aquela janelinha que ficou aberta lá com a agressão do pai, ela resolve tudo isso e passa a fazer escolhas diferentes e conscientes com esse evento que ela vivenciou, ela consegue resolver sem terapia. Só que, como não aprendemos isso de berço na escola, por isso que passa a ser um caminho mais difícil, porque a pessoa passa inconsciente dos eventos que ela está vivenciando e ela vai aprender por tentativa e erro. Então ela poderia resolver essa questão dessa agressão que sofreu com o pai na primeira surra que ela tomou lá na escola. Só que como a pessoa está inconsciente, ela passa uma vida inteira apanhando para depois lá na frente aprender. Então, dá para aprender sem terapia, se a pessoa estiver mais consciente fazendo essa leitura, ou por tentativa e erro de tanta cacetada que tomou na vida. Então é uma forma de resolver. Tá? Então a terapia não é a única forma, ela é a forma mais leve, porque quando você tem uma ferramenta prática para poder trabalhar tudo isso e conhecimento direcionado para isso, quem está assistindo essa aula aqui hoje já está tendo um conhecimento, já vai diferente para a experiência, por isso que eu disse no início desse encontro, você resolve a partir do momento que você começa a fazer escolha diferente e consciente.
você vai conseguir fazer isso a partir do momento que você está consciente, passa a entender as regras do jogo e ali você age diferente. Ou, se você esbarrar no movimento emocional, a terapia vai ser uma ferramenta para você tirar o sentimento da equação, ter uma melhor capacidade de fazer uma análise sem o envolvimento emocional. Então você aumenta a probabilidade da possibilidade de fazer uma escolha diferente, logo aumentando a possibilidade de uma realidade diferente, entendeu? Porque tudo são outras variáveis. À medida que você vai entendendo o campo de probabilidades, você vai tirando da equação tudo aquilo que alimenta aquele condicionamento, aquele comportamento ou aquela realidade na qual você está inserida. Então, a terapia vai ser, então, uma ferramenta prática para te auxiliar para que a sua caminhada seja mais leve, para você não precisar passar anos da sua vida tomando porrada ou vivenciando apenas as consequências negativas para te mostrar que existe algo ruim lá no seu histórico que está te impactando. Como o inconsciente ele tem um mecanismo de defesa de proteger da dor, por isso que muitas pessoas jogam concreto em cima. Elas passam a tentar resolver os problemas evitando encarar, olhar, acessar o trauma. Por isso que muitas pessoas jogam concreto. Esse jogar concreto, não existe lixeira cósmica. Isso gera o quê? Uma repressão. A repressão vira o quê? Uma sombra. Essa sombra te pega na esquina, porque ela vai ficar te mostrando ali situações que não foram resolvidas. Ok? Deixa eu ver aqui, tivemos alguns comentários aqui. Quem está ao vivo comigo pode mandar suas perguntas aqui que eu vou interagindo com vocês. Quem estiver assistindo a gravação, pode deixar também nos comentários que eu vou ou respondendo aqui ou trazendo talvez o seu comentário, pode servir de tema para o próximo Despertar Consciente, ok? A Cileia colocou aqui, a terapia vai ajudar você o reconhecimento de seus traumas. Perfeito, isso mesmo, além de reconhecer, te coloca também em condições de tirar da equação todo o envolvimento mental e emocional que te impede de fazer uma escolha diferente e consciente. Gratidão, Cileia, compartilhar aqui sua experiência. A Patrícia colocou aqui, relacionamento que desperta as mesmas emoções que meu pai despertava. Exatamente, tá? Não só os relacionamentos, mas também a experiência ou a própria realidade, tá? Como eu disse aqui, uma das projeções da relação com o pai, por exemplo, é o financeiro. Se o seu pai não te passava uma segurança, então logo você vai gerar sentimentos de insegurança, de medo, de instabilidade, de impotência. Aonde que esse sentimento vai ser projetado ali para poder te mostrar que ficou uma insegurança mal resolvida lá atrás com o pai? Uma delas é na área financeira, ok? Então a pessoa hoje ela pode ter uma insegurança, uma instabilidade financeira para projetar a relação com o pai lá atrás. Por isso que quando uma pessoa trabalha os traumas com o pai, o financeiro começa a responder, ok? Então aqui aproveitando em falar de projeções, vou falar aqui com vocês mais algumas dicas, quem quiser já anota, tá? Isso aqui também é importante. Algumas áreas de possíveis projeções. Por que eu estou falando possíveis projeções? Porque uma vírgula na sua história pode mudar a sua realidade na qual você manifestou na sua vida, seja a realidade ou seja a projeção, ok? Então, por que eu estou trazendo isso? Para você não se apegar nos meus exemplos que eu estou trazendo aqui. Eu busco trazer sempre os mais comuns, porque existem mitos arquetípicos, narrativas arquetípicas, que são as principais. Por isso, na maioria dos meus exemplos, eu costumo ser assertivo com vocês, ok? Mas por que eu falo também para não se apegar nos meus exemplos? Porque pode ser uma vírgula na sua história que mudou para onde foi a projeção ou para a realidade. Então, por isso que, para que eu seja mais preciso, o ideal é você ou participar de um encontro ao vivo, que você pode trazer o seu exemplo pessoal para que eu consiga fazer uma leitura mais precisa, ou num atendimento, num acompanhamento individual, onde eu vou entender a sua história como um todo e ser mais preciso na localização e nas minhas orientações, ok? Então, por que eu trago isso? Para você não se apegar em exemplo que talvez não seja o seu. Então filtre, fez sentido para você? Ok. Tá? Ou pode começar a sua análise por ser uma narrativa muito comum e arquetípica, por isso que a probabilidade de acertar é maior. Você, em vez de bater cabeça, você pode seguir por esses exemplos para você fazer a sua pesquisa e encontrar a sua verdade, ok? Então, na onde que normalmente essas projeções começam? Tá? A sua relação com o seu pai, normalmente, ela vai então para a relação que você reproduz esses traumas na escola, com dinheiro, com bens materiais e com o provedor financeiro na sua vida hoje.
Se você é homem ou mulher e é você que provém a sua casa, então você está reproduzindo este movimento com o pai. Se você não é o provedor, vai ser a pessoa que provém a casa hoje, tá? Então, se quem provém a sua casa hoje, a sua esposa ou o seu marido, tá? Ou um terceiro de uma relação externa que está exercendo essa função, é porque tem traumas com essa relação lá com o seu pai que está sendo projetada dentro desse movimento, ok? O seu pai, como marido da sua mãe, normalmente essa projeção vai ser reproduzida nos relacionamentos, ok? Normalmente o trauma com a mãe tende a projetar nos relacionamentos afetivos e interpessoais. Agora, a relação do seu pai como marido da sua mãe também interfere, tá? Também é impactada nessas projeções. Não sei se está confuso aqui, tá? Se o pessoal que estiver aqui me assistindo ao vivo puder me confirmar aqui nos comentários se está dando para acompanhar, tá? Só para eu dar sequência no assunto ou melhorando aqui os exemplos, tá? De qualquer forma, eu vou trazer aqui de novo para vocês. A relação direta com o seu pai, tá? Então essa relação direta impacta o seu financeiro, seu relacionamento, ou seu financeiro, a sua relação com a matéria, com a escola e com os bens materiais. A relação do seu pai como marido da sua mãe, essa relação, a Patrícia colocou aqui, é um pouco confuso. Bom, então vamos lá. Vou trazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu tinha medo do pai, de uma relação. O pai batia, agredia, colocava de castigo, por exemplo. E essa relação direta é uma relação direta com ele. Então essa relação direta gerou medo, insegurança, raiva, revolta. Então essa relação direta, ela tende a ser projetada em questões envolvendo dinheiro, bens materiais, com a escola, com o trabalho. Então a projeção dessa raiva, dessa insegurança, dessa revolta, ela vai ser projetada nessas áreas. Então como que isso pode ter acontecido? Vamos lá. Meu pai me ameaçava e essas ameaças me geravam medo, tá? Então hoje essa pessoa, qual é a ameaça dela em relação ao trabalho? O chefe ameaçando mandar embora, o chefe ameaçando cortar o salário, o chefe ameaçando dar alguma punição, né? Na matéria, o banco ameaçando tomar o carro, o banco ameaçando tomar a casa, a prestadora de energia ameaçando cortar o fornecimento de energia se a conta não foi paga. Então é uma insegurança em relação à matéria, tá? Não tenho perspectiva de ganhar mais dinheiro, então é uma insegurança ou instabilidade financeira. Então o trauma direto com a experiência do pai projeta ali na relação direta com a matéria, seja dinheiro, bens materiais. Meu pai não me passava segurança, então esse trabalho que ela tem hoje talvez não passe uma segurança financeira para ela, tá? O carro vive estragando, o carro é matéria, então esse carro não passa uma segurança para a pessoa se ele vai chegar em tal lugar. Então uma relação direta, né? Eu estou fazendo um concurso público e eu não sei se eu vou passar nessa prova. Então a projeção daquela instabilidade, aquela insegurança com o pai gera essa insegurança se vai passar nesse concurso público. Pegaram? Então aqui é uma relação direta com o pai. Agora a relação do pai como marido da mãe, essa interfere nos relacionamentos interpessoais. Por exemplo, o pai traía a mãe. Então aqui não é uma traição do pai para com você, é o pai traiu a mãe. Então você assistindo a experiência dele ali naquela função marido, gera então a possível projeção nos seus relacionamentos hoje. Então o pai traía a mãe. Então hoje essa pessoa pode vivenciar situações de traição, ou seja, reproduzindo o comportamento do pai traindo também, ou sendo traído, reproduzindo o outro extremo, a outra dualidade, ou se sentindo traído nas amizades, entende? Então aqui seria uma projeção no relacionamento. O pai não passava uma segurança para a mãe. Então aqui é uma insegurança nos relacionamentos. Então essa pessoa talvez vai ser aquela pessoa que não vai passar segurança para o seu companheiro ou companheira, ou não vai se sentir seguro no relacionamento. Pegaram? Esse exemplo agora ficou mais tranquilo? Dando aí para acompanhar? Quem tiver aí ao vivo comigo aí, por gentileza, vai dando só o feedback para ver se tá legal. Bom, e uma outra possível
projeção aqui, já trazendo para vocês um pouco do raciocínio, aqui já entrou no raciocínio da HQI. A HQI, ela possui um raciocínio que demonstra que tipo de trauma, a Sandra falou que deu para acompanhar. Boa, legal. Agora eu vou trazer aqui, a Patrícia também falou que entendeu, legal, boa. Qualquer dúvida, pessoal, dando feedback. Quem estiver assistindo a gravação, tá? Deixa aí nos comentários aí sua dúvida. Agora trazendo um pouquinho do raciocínio aplicado nas doenças e somatizações, tá? A HQI, além de ser uma ferramenta direta e objetiva que permite você praticar no dia a dia, fazer essa eliminação das informações na sua consciência, dos episódios que você vivenciou, ela também possui um raciocínio próprio que permite mapear que tipo de trauma tem relação com cada desequilíbrio. No caso do corpo físico, nós conseguimos também mapear para saber que tipo de trauma desequilibrou determinada área no corpo físico. Tá? Então, no curso, o aluno aprende também o raciocínio completo da metodologia, que tipo de trauma ele aprende, toda essa planilha, e eu treino vocês a como fazer toda essa leitura no curso. Já dando aqui uma dica, né, aproveitando esse encontro especial aqui dos pais, já vou dando um direcionamento de como que o trauma com o pai ele pode gerar esse desequilíbrio. Tá? É muito sutil, tá? É um assunto um pouco mais complexo, então por isso que eu vou trazer aqui de uma forma mais superficial para vocês conseguirem fazer essa conexão para não bagunçar muito. No curso eu faço toda a conexão e como que dependendo de cada área de interpretação pode ir para outra parte do corpo, ok? Mas de uma forma mais abrangente, o trauma com o pai, tá? Ele tende a desequilibrar, isso quando é uma relação que nós chamamos de matéria, que seria trabalho, escola, dinheiro, bens materiais e o provedor financeiro. Então, o seu pai, como provedor financeiro, ele tende a desequilibrar o sistema digestório. Então, quem tem alguma doença no sistema digestório, uma das áreas que nós direcionamos para poder fazer a pesquisa, porque aí vai depender muito da sutileza, tá? Por isso que eu estou trazendo aqui de uma forma mais leve para vocês não bagunçarem, porque a relação direta vai para o digestório e uma relação indireta com esse pai vai para o sistema respiratório. Então, aqui já dando uma dica de pesquisa para quem tem algum desequilíbrio físico, tá? Pode concentrar em trabalhar as suas questões com o pai como provedor financeiro. Okay? Então, de todo um histórico de vida, de um histórico de problemas que você possa ter vivenciado com seu pai, ele no papel de provedor financeiro ali da família, são os traumas que tendem a desequilibrar essa área no corpo físico. Beleza? Bom, pessoal, esse foi então o recado do encontro de hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para vocês, se deu para clarear, deixa aqui nos comentários se está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo acompanhar, se está sendo válido o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Isso me ajuda muito a direcionar e fazer um ajuste de linguagem para trazer mais material aqui para vocês, ok? Quem estiver gostando também, deixa aquele coraçãozinho, curtindo, porque isso ajuda o algoritmo, tá, a entender a relevância dessa mensagem. Então ele pode levar essa mensagem para outras pessoas também que possam ser impactadas e estar mais consciente da realidade dela e como que isso pode estar afetando também. Então, se você puder fazer isso, fico muito agradecido. Compartilha aí com aquele familiar, aquele amigo, que essa mensagem também possa fazer sentido para vocês, ok? Na sexta-feira eu estou de volta, vou trazer um tema aqui bem interessante. O tema de sexta-feira vai ser prisão mental. Eu vou falar sobre prisão mental com vocês, então quem quiser participar ao vivo, interagir comigo aqui, vai ser um prazer também. E quem quiser acompanhar todo o meu conteúdo de forma organizada, dá uma olhada lá na bio do meu Instagram, que tem o link da Biblioteca Consciente, com valor super acessível. Você consegue acessar todo o meu material de forma organizada, tá? Um valor simbólico de R$ 25,55 por mês, bem baratinho. Então lá você consegue ter todas as minhas aulas de forma organizada, onde você consegue assistir, e cada aula como essa aqui vai estar lá também compactada com um resumão, entendendo que muitas pessoas não têm tempo para poder dedicar aos estudos, então eu organizei de uma forma para quem tem tempo de dedicar assistindo as aulas completas, e quem já assistiu e quer rever e extrair o resumão, ou está sem tempo para ver a aula inteira, tem o resumão feita por uma inteligência artificial com imagem agregadas a todo o conteúdo narrado, com material em PDF também. Então, assim, um conhecimento bem mastigadinho ali para vocês acompanharem. E se você está passando por alguma dificuldade que precisa
de um auxílio mais próximo, tem a opção do atendimento e o acompanhamento individual, e vai ser um prazer conduzir você aí, seja no que você estiver passando. Conte comigo aí na caminhada. Beijo carinhoso para vocês, uma excelente semana aí para cada um de vocês, e aí nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!